Olha eu de novo. Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Em nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 29 de Jeremias. Uma carta que Jeremias escreve, né, aos cativos lá na Babilônia, que diz, né, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, né? Buscar a Deus de todo o coração significa buscar a Deus na sinceridade, buscar a Deus ainda que somos, né, pecadores, né? Somos pecadores, é verdade, né? E só foi começar a fazer o vídeo, começou a ventar aqui, né? E passou a menina de escola aqui, tive que desviar a câmera aqui. É uma avenida, né? E tem bastante movimento de carro. E nesse horário fica bastante barulho. Eu vou atravessar a avenida aqui, apesar que tem que atravessar lá no Xingô, né, lá no semáforo. Esse aqui é pare, tá? É pare. O tomaré. Tá escrito tomaré, pare, né? Em japonês. E voltando, esse sinalzinho aí, essa escrita aí é onde muitas pessoas reprovam no test drive, né? Quando a gente vai fazer o carteira de motorista aqui, pelo menos a gente vai passar pelo o test drive, né, para pegar a habilitação aqui do Japão. Se a pessoa tem carteira no Brasil, aí ele chega aqui no Japão, ele faz a tradução do prontuário e vai lá, responde um questionário e responde lá um questionário e faz as aulas. Aí, aulas não, os testes lá demora. Tem gente que vai 10 vezes lá. Na época eu fui 5 vezes, como eu estava fazendo manual, né? Aí eu reprovei 5 vezes. Eles me reprovaram 5 vezes. Justamente nesse porém aqui, ó. Tem que entrar aqui bem devagar e parar, né? Reprova mesmo, tá bom? Se você estiver no Japão e estiver fazendo essas aulas aí, fica ligado aí que aqui eles reprovam mesmo. Olha aí. Pessoal, voltando lá na palavra de Deus, agora deu uma diminuída no vento. E voltando na palavra de Deus, né?
que está lá em Jeremias capítulo 29. Não vou falar o versículo, é necessário a gente ler todo, né? É necessário a gente ler todo o capítulo, né? Para a gente saber do que Deus está falando, do que o profeta está falando, né? A palavra de Deus ali. É necessário ler, né? Ler todo o livro, né? Esse capítulo 29 aí, que você vai entender perfeitamente o que o Senhor está falando através do profeta. Vale a pena lembrar que o povo estava no exílio lá na Babilônia, né? E o profeta Jeremias, ele ficou em Jerusalém e ele escrevia as cartas, e as cartas eram entregues lá para o povo que estava cativo na Babilônia. O Senhor, ele estava fortalecendo o seu povo. O Senhor Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele estava fortalecendo o seu povo lá na Babilônia. Deus, através do profeta Jeremias, o Senhor estava dando uma força, dando uma palavra de ânimo, uma palavra de misericórdia para o seu povo. Vale a pena falar que o Senhor, através das cartas de Jeremias, ele estava querendo que o povo entendesse que o exílio na Babilônia era um livramento que Deus estava dando para o seu povo, para o povo escolhido de Deus. O Senhor estava dando um livramento, porque no capítulo de Jeremias continua falando: eis que o resto do povo que ficou lá em Judá, que ficou em Jerusalém, que ficou lá em Israel, eu enviarei contra eles a peste, a fome, enviarei pescadores que os pescariam nas fendas das rochas, em todos os lugares que eles se escondessem. Então, aquele povo que estava sendo levado para a Babilônia era um povo que Deus estava dando um livramento para eles. O Senhor tirou o seu povo, os seus escolhidos, do país deles, e estava dando lá um livramento para eles, tá bom? Então, quando Deus disse: buscai-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, o Senhor estava dando uma direção para eles, né? Para que o povo buscasse a Deus, não na forma de enganação, mas colocar diante de Deus o seu coração, o coração justo, o coração verdadeiro e um coração que agrada a Deus. Então, Deus ali deu essa palavra maravilhosa através do profeta Jeremias. Vale a pena dizer que Jeremias, ele é um profeta que ele sofreu muito na mão dos inimigos, né? Até mesmo as pessoas que deveriam estar ajudando, se esforçando junto com ele, se levantou contra ele, contra esse profeta maravilhoso que foi o profeta Jeremias. Sabe? Vou deixar aqui a minha opinião. Me perdoe, né? Eu peço para os irmãos me perdoarem se os irmãos pensam diferente, mas há muitas piadas que são feitas para o profeta Jeremias. Profeta chorão, profeta isso, profeta aquilo outro, e é motivo de risos na igreja, né? Agora eu faço uma pergunta para você: será que Deus se agrada disso? Dos pregadores que hoje estão nos púlpitos das igrejas fazer chacota, piada com os profetas, fazem piada com os apóstolos do Senhor Jesus, homens santos, homens escolhidos por Deus, homens abençoados por Deus, homens chamados por Deus para fazer a diferença nesse mundo. Será que eles merecem isso? Será que eles merecem esse tipo de coisa?
Na minha opinião, esses pastores que fazem piada com os apóstolos, com os discípulos, com os profetas, com os crentes do Antigo Testamento, homens que Deus, que o Senhor Deus os abençoou e permitiu que fosse colocado no livro dos livros, no livro sagrado. Será que está certo fazer piada, fazer chacota nos púlpitos com esses profetas? Não estou aqui, irmãos. Estou colocando meu coração, né? E falando para os irmãos, né? O Senhor fala no meu coração que essas palavras são um alerta para o povo, para que o povo não vá, né? Que o povo não se desvie da verdade, né? Para que o povo olhe para a sua palavra com uma submissão, né? Porque vai vir castigo, né? Vai vir. Todas as pessoas que fazem esse tipo de coisa com desrespeito com a verdade, a palavra de Deus, que está sobre o livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada, que é a Escritura, né? Que é tanto o castigo como o livramento. Todas essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Esses malfeitores, né? A conta um dia vai vir para eles. Um dia a conta vai bater na porta deles, como já está acontecendo, né? Sendo desmascarado, né? E tão desrespeito, né, com as coisas de Deus. Então eu falo para os irmãos meditar bastante nessa palavra, meditar nesse livro tão maravilhoso e abençoador, né? Jeremias, né? O livro de Jeremias, do profeta Jeremias. E quando eu me converti, o Senhor, ele usava um pastor que hoje já é falecido, faleceu aos quase 90 anos de idade. Um dia na igreja, ele veio na igreja em que eu me converti e ele orava por mim. E ele orava por mim e ele teve aqui por uns 5 meses aqui no Japão, e eu conversava direto com ele. A gente ia numa montanha orar, a gente ia no monte, né, orar, e ele falava para mim. E toda vez que ele orava, que ele, né, era um senhor japonês, que ele era enradicado no Brasil, ele morava no Brasil, e ele veio aqui no Japão com missões, mas ele falou, não, eu não quero ficar no Japão, o meu lugar não é no Japão, meu lugar é no Brasil. E ele me dava a palavra, e todas as palavras que ele me dava, ou estava no livro de Lamentação, ou estava no livro de Jó, no início da minha conversão. E ele falava, irmão, teu tempo de Jó passou. O seu tempo de Jó passou. Agora você está no tempo da graça do nosso Senhor, da graça do Senhor Jesus. E ele me trouxe muitas coisas para a minha vida, que hoje eu sou, até às vezes eu sou até perseguido por algumas pessoas que não compreendem a palavra de Deus. Mas o Senhor, ele fala ao meu coração, e eu vou deixar para os irmãos aí. Quando você se prostra a fazer a vontade de Deus, a fazer aquilo que realmente Deus coloca no seu coração, meu irmão, minha irmã, vai vir levante, viu? Vai vir levante, mas esteja confiante naquele que te chamou. Às vezes as pessoas falam, tem gente que só acredita que está fazendo a obra de Deus se tiver uma igreja cheia, uma igreja isso, uma igreja aquilo outro. Mas eu falo para você, meu irmão, minha irmã, não foi isso que Jó passou, não, tá? O Senhor Jesus, quando ele foi tentado lá no nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor Jesus foi tentado lá no
Lá no livro de São Mateus, capítulo 4, que ele foi batizado, que o Espírito levou ele ao deserto. Ele foi tentado por Satanás. O inimigo tentou ele na área da fome. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E o Senhor Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Olha aí, amigos. O gerador puxando água e jogando água para baixo. E aí o Senhor Jesus respondeu para eles, para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Na minha opinião, o Senhor Jesus respondeu para ele: olha, o pão mata a fome, é verdade, mas a palavra de Deus sustenta também na hora da fome. Aleluia. Glória a Deus. E eu falo para os irmãos que ele responde para Satanás: o pão verdadeiramente mata a fome, mas a palavra de Deus sustenta na hora da fome, na hora da incerteza, na hora da dor, na hora do sofrimento, em todas as horas, que era o que ele estava passando ali no momento. Também o Satanás leva o Senhor Jesus também ali no pináculo do templo, num lugar alto. E aí o Satanás diz: olha, pula daqui abaixo, pula, porque está escrito: e aos seus anjos lhes dará ordem para que não tropecem em alguma mão. O perigo, né? A dor e o sofrimento. O Senhor Jesus simplesmente ignorou a fala de Satanás. Eu não sei se os irmãos têm observado nos púlpitos das igrejas esse tipo de pessoas que duvida, né, o estado espiritual uns dos outros, que não, que infelizmente, né, está enganando as pessoas, né? Você está sofrendo porque você não está sofrendo, você não está servindo a Deus como é necessário. Você isso, você aquilo, aquilo outro. Louvado seja o nome do Senhor, mas né, você eu sou mais crente do que você. Eu isso, eu aquilo outro. Tem muito eu nos púlpitos, né? E muito pouco de Deus aí nos púlpitos aí. No ano de há uns 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás, eu comecei a pensar no meu coração, aqui no Japão, nessa região que a gente mora aqui. Comecei a pensar assim: olha, se eu tivesse condições, eu ia montar uma igreja e trazer um pastor lá do Brasil, trazer um pastor aí para ser nosso pastor. Há mais de 10 anos atrás eu pensava isso, mas interessante. Aí eu comecei a orar, buscar Deus, buscar o Senhor. E eu pensei assim: bom, se a gente não tem um pastor na nossa região, mas a gente vai pedir para Deus, porque Deus disse, né, para
os seus discípulos. A seara realmente é grande, pois então clamar ao Senhor da seara que vinha ceifeiro para a sua seara. Sabe, irmãos, eu comecei a ver uma coisa assim que estava muito errado na minha forma de pensamento. Muito errado. Porque o mesmo Deus que capacita aqueles homens, entre aspas, grandes homens, né? Para fazer a obra de Deus, Ele pode capacitar, pegar uma pessoa lá de baixo, né? Da cozinha, como eu saí da cozinha da igreja. Eu saí da cozinha da igreja. Quando eu fui para a igreja, eu saí da cozinha. Eu era o cozinheiro da igreja. Levantava eu e a minha esposa nos dias de evento, porque a gente não podia acender fogo no salão onde a gente congregava, era perigoso. Inclusive aonde a gente congrega lá não pode. A gente está em cima de um depósito de uma construtora, né? Embora seja um lugar maravilhoso, abençoado, mas a gente não pode, é uma das exigências no contrato que a gente não pode cozinhar lá, mas a gente leva de casa. E nessa igreja que eu e a minha esposa, a gente congregava, lá nessa igreja onde eu me converti, eu que fazia os preparativos, né? Das duas, uma, ou você comprava o alimento pronto, a janta, o almoço, ou a gente comprava cru e cozinhava. E eu falei para os irmãos, olha gente, se você comprar cru, vai dar quase 80% mais barato. Se você comprar preparado, vai dar muito caro. Então compra cru que a gente vai dar um jeito. E a gente ia, eu e a minha esposa, às vezes estava até nevando, a gente ia na montanha que tem perto de casa, que era um lugar onde podia fazer churrasco. E eu levava a churrasqueira, 4 horas da manhã, e eu e minha esposa, e a gente assava carne lá, frango inteiro, pernil, assava as peças de costela e levava tudo assadinho para a igreja. O culto começava a partir das 9 horas, que era culto de oração, e 10 horas da manhã, que era no domingo, começava o culto público, que era muito bom. E a gente fazia isso. E por isso que eu falo para os irmãos que eu saí da cozinha. Nessa igreja lá, nesse ministério, eu fiquei 1 ano e pouco, não mais que isso. E aí eu tinha sede de fazer missões, né? E graças a Deus fui acolhido em outro ministério, em outra igreja, qual eu estou hoje por 12 anos. E agora em 2018 a gente voltou para apoiar novamente um evangelista que tinha vindo do Brasil fazer a obra, mas não se adaptou aqui no Japão. E acabou que eu ficando lá. E por isso que eu falo para os irmãos, vai vir perseguição. Se você estiver fazendo o que é certo, vai vir perseguição. Mas não se preocupa com isso não. Porque, eu não sei se você lembra, a palavra, né, que eu falei antes, a respeito de Jeremias. Jeremias, ele foi o vaso escolhido por Deus para levantar o povo de Deus,
para animar o povo de Deus, para fazer com que o povo de Deus confiasse em Deus, esclarecer ao povo a vontade de Deus ali na Babilônia, que foi na verdade um grande livramento que Deus estava dando para o povo ali na Babilônia, né? Por isso eu falo para os irmãos, para a gente tomar cuidado com o tipo de alimento que a gente está se alimentando, se a gente realmente está se alimentando com aquilo que realmente é de Deus ou não, né? Porque a própria palavra de Deus diz que muitos viriam em nome do Senhor e enganar muita gente, né? Mas a palavra de Deus ninguém engana, não. Amém? Que Deus, meu Deus, que Deus ilumine e que Deus abençoe os irmãos. Aleluia, glória a Deus, né? Tá aí então, irmãos, uma palavra abençoada e que faça toda a diferença na tua vida, né? Se você tá numa igreja, fique firme lá, né? Respeite a sua liderança, respeite os seus líderes. Olha, se você estiver vendo alguma coisa errada na vida do seu líder, ora por ele, né? Ora por ele e com certeza o Senhor vai estar abençoando a tua vida e a vida dele. Porque quando a gente ora por alguém, você está dando uma oportunidade para a pessoa, né? E você abençoa a vida de quem... quando você ora, você também, além de você estar abençoando a vida de alguém, você está abençoando a sua vida também, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Se você gostou dessa palavra, né? Se você gostou dessa palavra, então que o Senhor te recompense grandemente e continuar confiando no Senhor, ainda que venha a luta, que venha a perseguição, ainda que venha a dor, ainda que venha a angústia, ainda que venha sofrimento. Continua confiando no Senhor, né? Porque às vezes as pessoas questionam, falam: meu Deus, eu sirvo um Deus tão bom, tão maravilhoso, um Deus tão grande, um Deus tão isso, tão aquilo, né? E eu aqui nesse sofrimento, e eu aqui nessa dor, nessa angústia, nessa incerteza, e a gente vê isso, muita murmuração, é murmuração isso. O importante, meus irmãos, é o nosso tesouro no céu. O tesouro na terra, ele é perecível, ele vai enferrujar, ele vai perder, ele vai fazer um monte de... Mas o tesouro no céu, ele permanece. Ele permanece. O tesouro no céu, ele vai permanecer. Tá bom? E se você me ouviu até aqui, e deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like também, e se inscreva no meu canal, me ajude, me abençoe também, porque é uma forma de abençoar também, né? Eu quero que esse ministério venha crescer também aqui, para que no futuro a gente possa dar fruto e poder estar também abençoando outras vidas também, tá bom? Deixa aí o seu comentário, né, para que a gente possa ir até o seu canal e estar retribuindo o favor, tá? Qualquer dia a gente vai fazer um vídeo aí agradecendo a cada um, tá bom?
E que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Não desista aí do seu canal. Ainda que seja vídeo simples, né? Faça, pode fazer. E vai postando aí. Não tem problema, tá bom? Que o Senhor ele vai estar te abençoando sim. Faça o que é certo e Deus vai estar te abençoando sim, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu vou ter que parar por aqui, que minha bateria acabou, tá bom? E gostaria de continuar, tá aí. Ore por mim, ore pela minha família, ore pelo ministério, ore pela igreja, né? A igreja do Senhor Jesus. Tá? Que Deus abençoe, que Deus ilumine em nome de Jesus, e que a paz e as misericórdias de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam em cada coração, tá? Que Deus abençoe e muito obrigado.